Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu conto com a sua participação e gostaria de pedir a todos que compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, assim você será sempre notificado quando nós estivermos postando algum conteúdo, algum material, que você, ao compartilhar esse vídeo, você vai estar nos ajudando a promover a palavra do nosso Deus. Esse projeto é um projeto sem fins lucrativos. O nosso objetivo aqui é promover a palavra de Deus, edificar vidas e preparar o cristão para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Tão logo o sacerdote fazia o sacrifício no altar do sacrifício, que no nosso caso o sacrifício do nosso cristianismo foi na cruz do Calvário, o sacerdote agora ele tinha um outro caminho a ser seguido, que era em direção à pia de bronze. A pia de bronze era o lugar onde o sacerdote se purificava, porque aqueles sangues de animais, eles não perdoavam pecados, eles apenas encobriam os pecados. E o sacerdote, para se apresentar diante de Deus, ele precisava estar com as mãos limpas e os pés também limpos. Ali era o lugar onde ele se purificava, lugar de santidade, lugar de reverência, lugar de temor de Deus, para ele dar continuidade ao trabalho. Para nós cristãos, a pia de bronze, ela representa a palavra de Deus, que é o lugar da purificação. Fomos salvos na cruz do Calvário, porém, ainda estamos num processo de transformação, de tirar do homem interior aquelas práticas, hábitos, costumes, tendências e inclinações, para que possamos estar purificados e dar continuidade ao nosso projeto, que é servir ao Senhor e se aproximar mais dele. É sobre isso que nós estaremos falando na lição de hoje. A pia de bronze, lugar da santidade. Como eu já destaquei, a pia de bronze era um local onde o sacerdote, após oferecer o sacrifício, ele lavava as mãos e os pés, para só então dar continuidade aos trabalhos relacionados ao tabernáculo. E se ele não o fizesse, ele morreria. Aquele foi um estatuto perpétuo entre Deus e os levitas. Eles deveriam sempre lavar as mãos e lavar os pés. Meu amado, nós também estamos colocando a nossa vida, a nossa salvação em risco quando nós não nos santificamos e não nos purificamos, porque a palavra de Deus nos afirma seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a pia de bronze, que é a palavra de Deus, que é a santificação, nós não veremos ao Senhor. Experimentaremos a segunda morte, que é a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Então, é sério o que nós iremos abordar na lição de hoje. A pia de bronze e a água. A purificação dos sacerdotes após o altar do sacrifício se dava na pia de bronze.
Ali, por intermédio da água, a impureza era retirada. A salvação em Cristo envolve várias etapas. Ela começa pela cruz e passa pela palavra, a qual, semelhante à água, remove de forma gradativa as velhas tendências e inclinações e paixões do antigo homem. Observa nesse subtópico a pia de bronze e a água, dois instrumentos, a pia e a água. Era ali que o sacerdote, após oferecer o sacrifício, que estava com as mãos sujas do sangue de animais, ele tinha que se purificar, retirar as sujeiras e dos pés e das mãos e prosseguir no seu trabalho. Agora, quanto nós cristãos, nós compreendemos que a nossa salvação, ela se deu ali na cruz do Calvário, lugar do sacrifício, lugar da reconciliação, lugar da aproximação, da propiciação, o lugar onde os nossos pecados foram perdoados. Agora, há que se destacar que na cruz começa o processo da salvação, e não é a salvação plena pelo seguinte sentido: nós não fomos arrancados da terra, nós estamos aqui na terra e estamos passando por um período de transformação e de mudança. Então, lá na cruz do Calvário se deu início ao processo de salvação. E esse processo, ele tem continuidade, ele passa pela palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta palavra é ela que vai remover gradativamente as tendências, as inclinações e as paixões do antigo homem. Quando eu vim para Jesus, tinha muita coisa que eu praticava que não estava em conformidade com a palavra de Deus. Mas à medida que eu fui me abrindo para a palavra de Deus, que você foi se abrindo para a palavra de Deus, muitas práticas, tendências foram deixadas para trás. Por exemplo, há pessoas que aceitam a Jesus e continuam gostando, por exemplo, não sei se na sua região você já ouviu falar de chouriço, que é aquela tripa de porco colocado com sangue, ou então o frango a molho pardo. Aquilo ali é proibido por Deus, porque tem sangue, e Deus proíbe comer sangue. Então, há muitas coisas que vêm de lá da nossa cultura, da nossa prática, da fé e do credo que nós professávamos, as nossas tendências e inclinações. Então, a palavra, ela vai nos purificando, como assim o faziam os sacerdotes na pia de bronze com água. Amém, meu querido? Reflexão. A falta de reverência e a perda do temor de Deus tem sido a razão de muitos fracassos e derrotas por parte de muitos cristãos em nossos dias. Deus sempre exigiu por parte dos seus servos uma postura de total reverência ante a sua presença. A Moisés foi exigido a retirada das sandálias. Aos sacerdotes foi exigido que os pés e as mãos fossem devidamente lavados. Então eu destaco nesse texto que muitos fracassos, derrotas, frustrações, decepções que muitos cristãos passam, não pode ser jogado na conta do diabo, tá bom, meu irmão? Muita coisa aí é falta de reverência e a perda do temor de Deus. E abrindo uma aspa, em muitos casos a perda da vergonha na cara mesmo, porque Deus, ele sempre exigiu daqueles que se aproximam dele uma postura de reverência ante a sua santidade, uma postura de temor, uma postura de respeito. E há muitos que estão na casa de Deus que perderam a decência, perderam o respeito, perderam o temor.
tornaram o santo como se fosse qualquer coisa. Não tem um pingo de reverência, conversa na igreja, mexe no telefone, fica de fofoca, marca encontros amorosos na casa de Deus. Então, meu irmão, a casa de Deus em muitos lugares aí virou uma bagunça completa. Eu quero destacar que Deus sempre exigiu a postura de reverência. De Moisés, ele exigiu que Moisés retirasse a sandália dos seus pés. Mas será que as sandálias de Moisés estavam tão pecadoras assim? Meu querido, com Deus a gente não questiona, Deus a gente obedece. O que Deus estava exigindo de Moisés era uma postura de reverência e temor. Dos sacerdotes, ele exigiu que eles lavassem as mãos e os pés para dar continuidade aos trabalhos. Então, meu querido, de mim e você, Deus exige santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus espera de mim e de você que nós tenhamos um viver pautado nos padrões éticos e morais por Ele estabelecido. E esta falta de reverência e essa perda do temor de Deus tem sido a razão do fracasso de muitas famílias, de muitos casamentos, de muitos ministérios, de líderes espirituais, líderes religiosos, porque Deus não se deixa zombar, Ele continua o mesmo. Os sacerdotes e a santidade. Há uma necessidade constante de se rever os próprios conceitos e valores com o passar dos anos. Todos correm o risco de desprezar o que lhes foi ensinado no começo da caminhada. Muitos ministros do Evangelho se envolvem com o pecado e acreditam que por estarem fazendo a obra de Deus, tais práticas não serão levadas em consideração. Deus deixou claro que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu entendo nesse subtópico sobre os sacerdotes e a santidade. Aquela prática era uma prática rotineira, era uma prática perpétua. Não era para fazer somente uma vez, mas todas as vezes que eles se apresentassem diante de Deus para adentrarem ao tabernáculo. Então, eu compreendo que eu e você temos a necessidade de fazer uma avaliação constante dos nossos valores e dos nossos conceitos, pois com o passar dos anos, nós corremos o risco de desprezar o que nos foi ensinado no começo da caminhada. Aqueles sacerdotes, eles tinham uma visão de santidade, de reverência e temor de Deus. Sempre que eles entravam, eles nunca se esqueciam que deveriam lavar as mãos e lavar os seus pés. Eu destaco que muitos ministros do Evangelho, muitos daqueles que pregam, pastores renomados, pregadores internacionais, oradores eloquentes que têm um poder de persuasão muito grande, eles se envolvem com a prática do pecado e acreditam que por estar fazendo a obra de Deus, está ganhando almas para Jesus, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está curando, levantando o paralítico, que aquele pecado que ele comete, Deus não vai levar em consideração, Deus não vai levar em conta. E Deus ele deixa bem claro que obedecer é melhor do que sacrificar. Meu irmão, que façamos a obra de Deus, que Deus nos use como um instrumento poderoso nas suas mãos, mas que nós não venhamos inverter o ônus da coisa, acreditar porque Deus está nos usando, Ele está também aprovando a nossa conduta e a nossa moral. Uma coisa é Deus nos usar,
outra coisa é Deus aprovar a nossa conduta, é aprovar a nossa moral. A santidade para a vida. Aquele que de fato nasceu de novo e se deixou moldar pela palavra de Deus, terá a santidade como uma prática inerente ao seu ser e não um fardo a ser carregado. Ser santo é muito mais que uma condição ou um padrão estabelecido por Deus. Ser santo é, acima de tudo, um estilo de vida. É semelhante a um filho que se orgulha do estilo de vida do próprio pai e deseja viver voluntariamente de forma semelhante. A santidade para a vida. Eu destaco aqui, meu querido, que aquele que de fato nasceu de novo, ele se deixa moldar pela palavra de Deus. Quem nasceu de novo passou pelo Calvário. Quem passou pela cruz do Calvário, nasceu de novo, é uma nova criatura, ele se deixará ser moldado pela palavra de Deus. A santidade, ela será uma característica impregnada no seu ser e no seu caráter. E não é um fardo. Aquele que nasceu de novo, ser santo para ele consagrado não é um fardo. Do contrário, é um prazer. É por isso que a palavra de Deus nos afirma: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ser santo, meu irmão, é muito mais do que uma condição ou um padrão que Deus estabeleceu. A Bíblia fala: sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, ser santo, primeiro, é uma condição, mas para aquele que nasceu de novo, ser santo é muito mais do que uma condição ou um padrão estabelecido por Deus. Ser santo é, acima de tudo, um estilo de vida. Então, eu não vou me santificar somente quando eu quero receber algo de Deus. Eu não vou me santificar somente quando eu estou fazendo uma campanha de oração. Eu vou ter uma vida santa. Ser santo, eu destaco aqui que é semelhante a um filho que se orgulha do estilo de vida do próprio pai. Aquele filho que olha para o pai, se espelha no pai e deseja viver voluntariamente aquele padrão de vida que o pai vive. É por isso que a Bíblia fala: sede vós santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, eu sou o vosso pai. Me imitem, sejam como eu. E aquele que nasceu de novo, ser santo para ele não é um fardo. Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer acolá. Meu irmão, se você ainda está nesta fase, eu quero dizer que talvez você seja ainda um menino na fé, ou talvez você seja um crente carnal, um crente imaturo, um crente que não conheceu o verdadeiro sentido da salvação. Ser santo é um estilo de vida, está impregnado no seu caráter, deve estar impregnado no seu ser. Você não é santo porque o pastor exige, porque o círculo de oração exige, porque as pessoas estão te vigiando. Você é guiado pelo Espírito Santo e você tem prazer em viver o padrão que Deus estabeleceu. Muito mais do que um padrão. Para você, a santidade, ela é um estilo de vida. Amém, meu querido? Eu quero deixar um texto para fundamentar o que eu estou afirmando. Texto bíblico. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus, que aquele homem que
ama o Senhor, bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo que bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido, é aquele que tem uma vida separada. Ah, irmão Mauro, então eu não posso ter amizade com pessoas descrentes, pessoas que não professam a mesma fé que eu. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia fala que a luz, ela brilha no meio das trevas, que ninguém acende um candeeiro para colocar ele debaixo da cama, mas o coloca no lugar mais alto. Mas nas relações sociais, nós temos que saber compreender qual é o nosso lugar, meu querido. Nós não podemos ficar sentados à mesa dos escarnecedores, comendo, comungando das mesmas opiniões, rindo das gracinhas, das piadas, da vida que eles vivem, ou ser influenciado pela vida deles. Do contrário, nós somos agentes influenciadores. Por que nós não sentamos à mesa junto com eles, não vamos às festas junto com eles, não curtimos o baile, o funk, a balada e a vida de orgias que eles vivem? Porque nosso prazer está na lei do Senhor. Meu querido, aquele que é santo, ele tem prazer na lei de Deus. Sabe o que é prazer? É aquilo que te faz bem, é aquilo que te traz gozo, é aquilo que te traz alegria, é aquilo que te faz se sentir feliz. Então a palavra de Deus e ser santo, ela não é um fardo a ser carregado, ao contrário, ela é o prazer, porque é ela que sacia sua alma, é ela que preenche o seu ser, é ela que dá sentido à sua existência e na sua lei medita de dia e de noite. Aí é a pia de bronze que está purificando esse homem que é bem-aventurado. Glórias a Deus. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Nesse tópico nós vamos falar sobre a pia de bronze, era um lugar de limpeza e um lugar de pureza. Então, para lá, irmão Mauro, o sacerdote ele já não estava purificado, não. O sacerdote ele fez o sacrifício com sangue de animais, tá bom, meu querido? E agora as mãos estavam sujas. Ele precisava se lavar os pés e as mãos para dar continuidade. Então, aquela pia era um lugar de limpeza e pureza. A Bíblia, ela é também um lugar de limpeza e pureza, porque é pela palavra de Deus que nós somos limpos. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A pia de bronze cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Ao oferecer o sacrifício no altar do holocausto, os sacerdotes literalmente ficavam com marcas de sangue do animal sacrificado em suas mãos. O Senhor exigia que as mãos e os pés dos sacerdotes fossem devidamente lavadas, para só assim darem continuidade aos demais trabalhos relacionados ao tabernáculo e à adoração a Deus. Quando o sacerdote sacrificava o animal, eu já falei e estamos refrisando isso, as mãos dele estavam sujas de sangue, porque ele havia sacrificado o animal. Então agora ele tinha que lavar as suas mãos, arrancar aquelas marcas de sangue do sacrifício que ficaram impregnados nas suas mãos e talvez até nos seus pés. Então o Senhor exigia que as mãos e os pés daquele sacerdote fossem devidamente lavados. Por que Deus exigia? Para que eles dessem continuidade aos demais trabalhos relacionados ao tabernáculo e à adoração a Deus. Então Deus estabeleceu um padrão. Olha, primeiro você sacrifica, passa pelo altar do sacrifício, depois você passa pela
pia de bronze, que é o lugar da purificação e da santificação, lugar de limpeza, para depois você continuar os demais trabalhos relacionados ao tabernáculo. Meu querido, na nossa vida cristã é assim. Primeiro a gente passa pela cruz do Calvário, que é o lugar da salvação. Depois a gente passa pela transformação, a santificação, a purificação da palavra, para depois darmos continuidade aos demais outros trabalhos, que é ministrar diante de Deus e adorá-lo. Então, meu querido, há todo um processo a ser observado. Não é possível queimar etapas, não é possível saltar essas etapas. Temos que observar o padrão estabelecido por Deus. Aí eu conheço um bocado de gente que é aventureiro, que quer pregar sem viver, que quer falar, ser conferencista internacional sem ter testemunho de vida, que diz que é missionário, mas não dá nem testemunho dentro de casa, nem foi transformado pela palavra. Jesus diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Pedro poderia ter falado assim: mas nós andamos com o Senhor foi 3 anos e meio, nós já somos PhD em divindade. Meu irmão, nós precisamos viver cada etapa estabelecida por Deus. Não podemos fazer as coisas ao nosso bel prazer. Há um padrão estabelecido e nós temos que observar esse padrão. Passa primeiro pelo Calvário, é lá que os meus pecados foram perdoados. Passa pela pia de bronze, que é a palavra de Deus, que é ela que te purifica, que te santifica, que arranca as marcas e as manchas do antigo homem que estão impregnados no seu ser, para só depois você poder fazer algo grandioso para Deus. Glórias ao Senhor. O único sangue que limpa e não deixa manchas. O sangue de animais oferecido no tabernáculo tornava as mãos do sacerdote impróprias para a continuidade do trabalho. Este precisava se lavar. O sangue de Jesus é o único que de fato purifica o homem. O sangue de Jesus é um alvejante que torna as mãos, os pés e as vestes limpas do poder do pecado. Ao ser purificado com o sangue de Cristo, o cristão é advertido a manter as vestes sempre marcadas com este sangue. Olha aí uma analogia que eu faço entre o sangue de Jesus e o sangue dos animais oferecidos pelo sacerdote. Aquele sangue dos animais, eles deixavam marcas que precisavam ser retiradas, precisavam ser limpas, tanto das mãos como dos pés dos sacerdotes. Agora, o sangue de Jesus, ele não deixava nada sujo, do contrário, a Bíblia orienta que nós devemos ter a marca do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele foi o único que de fato purificou o pecado do homem. O sangue de Jesus, eu contextualizando, ele é um alvejante. O que é alvejante, irmão Mauro? Eu aprendi a lavar roupa recentemente, nos últimos 7 meses para cá, quando minha esposa sofreu um AVC hemorrágico. Eu tive que aprender a operar a máquina de lavar, tive que aprender a lavar a roupa, tive que aprender a estender roupa. Então tem aí sabão em pó, tem produtos de limpeza para retirar mancha. E quanto mais branca uma roupa é, mais difícil é para tirar a sujeira, para deixar ela branca, brilhante. E, meu irmão, o sangue de Jesus, ele é um alvejante que torna as mãos, os pés e as vestes limpas do poder do pecado. Glórias a Deus! Oh, aleluia! Santo é o nome do Senhor. Meu irmão, eu tenho a marca do sangue de Jesus nas minhas mãos. Eu tenho a marca do sangue de Jesus nas minhas vestes espirituais. Eu tenho a marca do sangue de Jesus nos meus olhos, que eu tenho que olhar para as pessoas, para a pessoa do sexo oposto com um olhar de pureza, de temor,
temor de Deus, eu tenho a marca do sangue de Jesus nos meus lábios para não proferir calúnia, difamação ou fofoca da vida alheia. Eu tenho o sangue de Jesus nos meus ouvidos, eu tenho o sangue de Jesus nos meus pés, para andar, para pregar a mensagem da salvação. Então a Bíblia orienta que, ao ser purificado lá na cruz do Calvário, nós não devemos lavar, retirar esse sangue. Do contrário, nós devemos, meu irmão, manter as nossas vestes, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, todo o nosso corpo com as marcas do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. O sangue de Jesus, ele tem poder para purificar, para perdoar e para moldar e transformar as nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Texto bíblico. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de animais, lá no Antigo Testamento, ele deixava as mãos e os pés dos sacerdotes sujos, que precisavam lavar, porque aquele sangue de animal jamais poderia perdoar pecados. Agora, o sangue de Jesus, irmãos, ele nos purifica de todo pecado. Glórias a Deus. Meu irmão, você tem que ter as marcas do sangue de Jesus na sua vida. Você tem que ter a marca do sangue de Jesus nos seus lábios. Você tem que ter a marca do sangue de Jesus no seu coração. Você tem que ter a marca do sangue de Jesus nas suas mãos, nos seus pés. Nós devemos ter a marca do sangue de Jesus em todo o nosso ser, porque esse sangue é o sangue do Filho de Deus, que nos purifica de todo pecado. Um destaque: purifica somente os pecados confessados e abandonados. Não vai fazer como Davi, não, tá? Achando que porque seu ministério está crescendo, as coisas estão dando certo na sua vida, as portas estão se abrindo, que Deus está abonando e fazendo vista grossa com aquele pecado que você está nele. Não caia nesse erro, não. Então, meu irmão, tem a marca do sangue de Jesus na sua vida, porque é Ele que nos purifica de todo pecado, confessado e abandonado. Glórias a Deus. A lavagem da bacia de bronze. Ao lavar-se na bacia de bronze, era possível ao sacerdote ver sua real condição. Sua imagem era refletida diante de seus olhos. A palavra de Deus é semelhante a um espelho, revela-nos como de fato somos. À medida que permitimos que a palavra nos molde, mais parecido com Cristo ficaremos. A palavra gera transformação, faz o que é feio ficar belo e ser aceito por Deus. Então, meu querido, olha aí a importância da lavagem na bacia de bronze. Meu querido, ao lavar-se na bacia de bronze, era possível para o sacerdote ele ver a imagem dele refletida naquela bacia de bronze. Ele conseguia ver que as suas mãos estavam sujas. Ao olhar para os seus pés, ele percebia também que os seus pés precisavam ser limpos. Então eu faço uma analogia, uma comparação, que a palavra de Deus ela é semelhante a um espelho. Ela revela-nos como de fato somos. Meu irmão, a gente não é muita coisa não, meu irmão. A gente é pecador, a gente é falha. A Bíblia fala que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Tem algum pecador aí me ouvindo? Eu sou pecador. Eu pequei ontem, eu errei ontem, eu fiz o que não devia. Mas não fica rindo de mim, não. Você também fez o que você não devia. Então, meu irmão, nós não somos
super ungidos, super crentes, nós não estamos acima do bem e do mal. A Bíblia, a palavra de Deus, ela revela, a palavra de Deus, ela é como um espelho, irmão. Quando nós lemos, ela aponta, meu irmão, os nossos erros, as nossas falhas, as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. A palavra de Deus, ela é como um espelho. Agora, diferente de um espelho comum, é um espelho que vai nos moldando, porque à medida que permitimos que a palavra de Deus venha nos moldar, mais parecido com Cristo ficaremos. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela não é somente como um espelho, mas à medida que nós olhamos para a nossa imagem refletida na palavra de Deus, nós vemos que somos falhos, que somos miseráveis, que somos mesquinhos, que somos pecadores, que somos imperfeitos, que não somos dignos da misericórdia, da graça, da bondade, do favor de Deus. Meu irmão, nós conseguimos reconhecer o nosso estado de miséria. O Isaías diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora, quando eu permito que essa palavra venha me moldar, essa palavra venha me transformar, mais parecido com Cristo, eu vou ficar e você vai ficar. Então, destaco que a palavra, ela gera transformação. Faz o que é feio ficar belo e ser aceito por Deus. Eu vou usar um termo aqui, que eu e você, nós somos feio e mal acabado, tá bom, meu irmão? Na nossa natureza adâmica, nós somos feio e mal acabado. Aí Jesus vem, ele derrama da graça, derrama do azeite, passa o seu sangue, derrama a glória, a virtude do Espírito Santo, faz aquele tratamento de beleza, aí a gente fica até mais parecido com Cristo. A gente fica até mais bonito aos olhos de Deus e passamos a ser aceitos por Deus. Daí a importância da lavagem na pia de bronze, que é a palavra de Deus, que nos purifica, nos santifica, nos transforma. Glórias a Deus. A pia de bronze e o caráter de juízo. Só passava pela pia de bronze aquele que já havia passado pelo altar do sacrifício. Na cruz do Calvário se deu nossa salvação e redenção. Todavia, o cristão precisa compreender que há uma lacuna de tempo e espaço entre a cruz e o arrebatamento. Nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. O perdido pode se salvar e o salvo pode se perder. É preciso vigiar e ser humilde diante dos homens e diante de Deus. Então eu destaco aqui que entre a pia de bronze e o caráter de juízo, eu destaco o seguinte, que entre o altar do sacrifício e a pia de bronze, havia uma lacuna de tempo e espaço. Só chegava até a pia de bronze aquele que havia passado pelo altar do sacrifício. Fazendo uma comparação, na cruz do Calvário se deu o quê? A nossa salvação. Foi ali o lugar da salvação, o lugar da reconciliação, da propiciação. Através da cruz do Calvário se deu a nossa salvação e redenção. Todavia, nós precisamos compreender, irmão, eu quero que você pense comigo, entre a cruz do Calvário e o arrebatamento da igreja, há uma lacuna de tempo e espaço. E dentro dessa lacuna, meu irmão, muita coisa pode acontecer. Muito salvo pode se perder e muito perdido pode se salvar. Mas, irmão Mauro, me explica, mas como é que se dá essa situação? Ananias e Safira é um exemplo típico que nós temos aí. Ananias e Safira estavam na igreja, mas eles nunca foram crentes, irmão Mauro. A Bíblia fala que eles eram crentes, eles estavam na igreja, eles aceitaram a Jesus, a mensagem do Evangelho, mas eles não entregaram o coração e nem se deixaram moldar pela palavra de Deus. Que há uma lacuna entre
a cruz do Calvário e o arrebatamento da igreja ou o dia da nossa partida. Nesse intervalo, muita coisa pode acontecer. Então, meu irmão, nesse período, nesse intervalo de tempo e espaço, nós precisamos vigiar e ser humildes diante dos homens e diante de Deus. E tem muita gente arrogante, soberbo, vaidoso, que se acha a última bolacha do pacote. Lá na terra de Jericó, nós vimos algo parecido. Raabe, que era a prostituta, a meretriz na terra de perdição, ela acabou se salvando e salvando toda a sua família. Já Acã, que era da terra prometida, do povo de Deus, que conhecia a lei de Deus, ele acabou se perdendo e levando consigo toda a sua família. Então, meu irmão, até o dia do arrebatamento, há uma lacuna de tempo e espaço a ser preenchido. E há muitos que acabam se perdendo no meio desse processo. Há muitos que se envolvem com o pecado, há muitos que entram para o caminho da arrogância, da soberba, não se humilham diante de Deus por causa do seu cargo, por causa do seu título, por causa da sua posição. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Que nós sejamos, que sejam sempre alvas as nossas vestes e nunca falte o azeite sobre as nossas cabeças. 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Já estamos caminhando para o final do nosso estudo e nesse tópico nós vamos falar de 2 aspectos, 2 características de lavagem dos sacerdotes. Nós vamos observar que havia ali alguns padrões que nós precisamos aplicar para as nossas vidas. Aquela lavagem, ela não era um mero ritual. Daquele ato dependia a vida daquelas pessoas. Se o sacerdote não fizesse, não obedecesse, ele estava colocando a vida dele em risco, porque ele iria morrer. E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. A lavagem completa. A ordem divina era clara. O sacerdote deveria se lavar cuidadosamente, isto é, retirar toda e qualquer resquício de sujeira. A obediência deveria ser completa e não parcial. Deus não aceita migalhas quando podemos oferecer-lhe o melhor de nós mesmos. Obedecer a Deus de forma parcial é o mesmo que tentar agradar a 2 senhores. O resultado será desastroso. Aqui a lavagem ela deveria ser completa. Aqui, meu querido, a lavagem, trazendo para nós, ela tem que ser completa e não parcial. A ordem divina era clara, o sacerdote deveria se lavar cuidadosamente. Ele não poderia lavar a mão dele de forma parcial e deixar alguns resquícios de sujeira. Ele tinha que fazer com zelo, com calma, sem pressa, retirar todo e qualquer resquício de sujeira das suas mãos. Então deveria ser uma lavagem completa e não uma lavagem mal feita. Eu destaco que a obediência a Deus, ela deve ser completa e não parcial. Há pessoas que estão na casa de Deus que obedecem a Deus em parte, mas não obedecem a Deus por completo. Deus, ele não aceita de mim, de você, migalhas, quando nós podemos oferecer o melhor de nós mesmos. Afinal de contas, quem nós estamos servindo, irmão? Nós estamos servindo o diabo, a pombagira, preto velho, tranca-rua, Oxu, Oxóssi, ou nós estamos servindo o Deus verdadeiro? Deus não é cachorro para aceitar migalhas. Cachorro aceita migalha, vira-lata aceita migalhas. Deus, ele quer de mim e de você o todo, o melhor que nós podemos oferecer. E eu destaco que obedecer a Deus de forma parcial
é o mesmo que tentar agradar a dois senhores, o resultado será desastroso. O que é obedecer a Deus de forma parcial? É você querer fazer em parte a sua vontade e em parte a vontade de Deus. Você não faz a vontade de Deus por completo, mas você tenta de certa forma fazer a sua vontade. Você está tentando agradar aí a dois senhores. E o resultado, meu irmão, será um resultado desastroso. Deus não aceita de você migalhas, quando você poderia oferecer para Ele o melhor de você. Então a lavagem, ela tem que ser completa, ela não pode ser parcial. A obediência a Deus, ela tem que ser completa e não parcial. Amém, meu querido? Texto bíblico, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Olha esse texto aí, meu querido, para fundamentar o que nós estamos querendo afirmar. Eu disse que a obediência a Deus ela deve ser completa e não parcial. Deus ordenou que Saul fosse lá, matasse todo aquele povo, o seu rei, os gados, animais, homens, mulheres e crianças. Saul obedeceu a Deus em parte e não por completo. Ele veio trazendo o gado e quando Samuel falou, mas que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo, de animais? Ele disse, olha, o povo insistiu, sabe, o Samuel, e nós acabamos trazendo o melhor do gado para oferecer a Deus. Aí é onde Deus disse, Samuel disse que, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. O que Saul fez? Ele obedeceu a Deus em parte. Ele foi lá, matou o povo, matou homens, mulheres e crianças, mas ele trouxe o gado e trouxe também o rei. Ele não obedeceu a Deus por completo, ele obedeceu a Deus em parte. Aí o profeta Samuel traz uma palavra que é dura, ele fala, porque a rebelião, que é desobediência a Deus, é como pecado de feitiçaria. Tem muito feiticeiro dentro da casa de Deus, meu irmão. E o porfiar, o contender, porfiar é contender. O porfiar é como iniquidade e idólatra. Tem muito idólatra dentro da casa de Deus. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. É duro ouvir esta palavra, mas como eu já afirmei, a palavra de Deus ela é como um espelho, ela nos mostra como de fato somos, mas se nós permitirmos esta palavra, ela vai moldar a nossa vida, vai nos tornar mais parecidos com Cristo e aceitos por Deus. Mas se nós obedecermos a Deus somente em parte, nós seremos como feiticeiros e idólatras, estando dentro da casa de Deus. E a Bíblia fala que o idólatra e o feiticeiro não entrarão no reino de Deus. A lavagem progressiva e constante. No Antigo Testamento, o sacerdote precisava lavar as mãos e os pés todos os dias. Na Nova Aliança, esta limpeza deve ser progressiva, isto é, a cada dia somos libertos das práticas da velha criatura. O cristão nunca pode se dar por satisfeito. A busca pela santificação deve ser constante. O comodismo espiritual conduz ao fracasso e ao formalismo religioso. Aquela lavagem, meu irmão, aquela limpeza, ela deveria ser progressiva e constante. Progressiva por qual razão? Porque à medida que nós nos expomos
expomos a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados gradativamente. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais eu vou sendo limpo, transformado. E a cada dia nós somos libertos das práticas da velha criatura. Outra coisa eu destaco que o cristão nunca pode se dar por satisfeito. A busca da santificação deve ser constante. Irmão, agora eu atingi o ápice da minha santificação. Agora pode até me beatificar. São Mauro, São João, Santa Bernadette, atingi agora o ápice da minha santidade. Agora já tenho o título de divindade. Meu irmão, o cristão ele nunca pode se dar por satisfeito. A busca pela santificação deve ser constante, meu irmão. Meu irmão, eu já sou santa já. Eu já alcancei um grau de santidade que eu não preciso mais me preocupar com isso, meu irmão. Paulo diz, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Eu destaco o seguinte, que o comodismo espiritual conduz ao fracasso e ao formalismo religioso. Então, quando nós nos acomodamos com a nossa vida espiritual, já tá bom, já cheguei até aqui, eu tenho 30 anos, tenho 40 anos, 50 anos que eu sirvo a Deus. Irmão, tem muita gente idosa que já meteu o pé pelas mãos e fez o que não devia. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que não caiamos no fracasso e no formalismo religioso. Recapitulando verdades importantes. Se de fato amamos a Deus, a santificação será um estilo de vida e não um fardo. O sangue de Jesus é um poderoso alvejante que purifica as vestes daquele que reconhece seu estado pecaminoso como o faziam os sacerdotes. A palavra de Deus nos purifica à medida que nos expomos a ela, isto é, sem reservas e de forma incondicional. Aqui nós estamos recapitulando o que nós estudamos nessa lição. Se de fato amamos a Deus, a santificação ela será um prazer e um estilo de vida e não um fardo. Amém? Aquele que nasceu de novo, a santificação, ser santo, é um estilo de vida, faz parte do seu caráter, ele quer ser semelhante ao Pai. Outra coisa que nós precisamos destacar, que o sangue de Jesus é um poderoso alvejante que purifica as vestes daquele que reconhece seu estado pecaminoso. Então, meu irmão, você precisa ter as marcas do sangue de Jesus nas suas vestes, nas suas mãos, nos seus pés, no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Nós precisamos do sangue de Jesus porque é o único sangue que não deixa mancha, é o único sangue que purifica, porque ele é um alvejante mais poderoso do que qualquer produto de limpeza que a irmã usa para poder lavar a roupa e deixar a roupa limpinha. Outra que nós precisamos refrisar, a palavra de Deus nos purifica à medida que nós nos expomos a ela. Meu irmão, nós precisamos deixar a palavra de Deus nos moldar, nos purificar, isto é, sem reservas e de forma incondicional. Acho que aqui já está bem refrisado, está tudo claro. Aquilo que eu não consegui fazer e dentro desse tempo de 1 hora, que o Espírito Santo de Deus venha completar ao seu coração. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Meu Deus, ensina-nos a viver uma vida de santidade. Meu Deus, nós não queremos viver uma santidade como se esta fosse um fardo para nós, fosse um peso para nós. Meu Deus, aquele que de fato nasceu de novo, ele tem prazer na lei do Senhor, a nossa alegria, o que nos traz gozo, o que nos traz contentamento, o que nos deixa realizado, meu Deus, é a Tua palavra, é obedecer a Tua palavra, é viver o padrão estabelecido pela palavra do Senhor.
Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, a termos a marca do sangue de Jesus Cristo nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nos nossos lábios, nas nossas mentes, meu Deus, no nosso coração, para que não entre nenhuma raiz de amargura, para que os nossos lábios não venham proferir calúnia, difamação, para que os nossos olhos não venham fitar os olhos na pessoa do sexo oposto ou alguém que tem fraqueza com pessoa do mesmo sexo, para que a nossa mente não seja dominada por sentimentos e desejos de lascívia, de imoralidade. Meu Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a nos expormos à Tua Palavra, porque a Tua Palavra, meu Deus, ela vai nos moldando, nos transformando, é como a pia de bronze, é o lugar de limpeza, é o lugar de purificação, de santificação. Meu Deus, prepara-nos, ó Pai, para encontrarmos com o Senhor por sobre as nuvens, porque tão breve essa trombeta vai soar e nós encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu amado irmão, eu agradeço imensamente esta oportunidade que Deus nos concede. Se você precisar do slide, tem aí o meu telefone no rodapé, você pode procurar e me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou enviar esse slide para você com a maior alegria. Eu tenho ali cadastrado em torno de 1.250 pessoas, estamos caminhando já para 1.500 pessoas cadastradas no WhatsApp, que eu mando semanalmente sem nenhum custo adicional, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de pedir oração pela minha vida. Irmão, estou enfrentando um problema de saúde muito sério. Eu temo até em relação à continuidade desse projeto. Tem noites que eu não sei o que é dormir, tenho passado noites acordado, passando mal, acordo sentindo muitas dores, tenho um problema gastrointestinal muito sério. Esses últimos 7 meses foram dedicados a cuidar da minha esposa e toda essa carga emocional parece que está trazendo um reflexo agora sobre a minha saúde. Tudo que eu como me faz mal, me dá inchaço. Eu vou precisar de fazer um exame chamado de colonoscopia, é um exame muito caro. Vou precisar de consultar com o cardiologista para pegar o risco cirúrgico. Então, eu tenho muita coisa para fazer. Eu quase não tive tempo de gravar esta videoaula hoje por causa dos meus compromissos. Eu não sei como será daqui em diante. Eu conto com a sua oração porque eu estou enfrentando uma batalha muito grande. Eu creio que como Deus foi comigo até aqui, na doença, no problema do aneurisma, o AVC hemorrágico que a minha esposa sofreu, que Deus poupou-lhe a vida, Ele pode me curar, tanto por um milagre no sobrenatural como no natural, que é eu passar pelos médicos e descobrir o que me causa tantos males. Tem noites que eu não consigo dormir, eu não consigo escrever, eu não consigo gravar, não consigo editar. Tem noites que eu acordo sentindo fortes dores abdominais. Isso já tem uns 5, 6 anos que eu estou passando por isso. Então eu conto com o seu apoio, com a sua oração, que à medida da sua possibilidade, você venha nos socorrer para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Outro sim, em caso de arrebatamento, eu não vou precisar de fazer colonoscopia, não vou precisar de fazer exame para poder detectar o risco cirúrgico. Em caso de arrebatamento, na verdade, eu não vou estar nem aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui para participarmos da próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e fique na paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito
Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.